Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à reunião pública do GEFRACAN. Boa noite, Marcos. Seja bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado pelo convite, viu, Adriana? É uma alegria estar novamente aqui com vocês, viu? Nós é que agradecemos, né? Mais uma noite de aprendizado, de muita palavra edificante, que é o que a gente está precisando no momento, né? Com de certeza. Boas vibrações. O planeta precisa, o Brasil precisa, nós precisamos, né? Eu gostaria de dar alguns recados, pessoal, que a nossa campanha continua de fralda, de leite para o asilo, nossa vivenda lá em Lagoa Santa. Eu vou passar ao longo da palestra do Marcos alguns informes e gostaria de lembrar também que quem se interessar, pegar água para fluidificar ao longo, né, do nosso estudo, para que a gente possa ter uma noite de paz, de tranquilidade, e que a água sirva como um remédio para o nosso corpo físico e para o nosso corpo espiritual, né? Então, eu vou abrir uma mensagem para a gente ler aqui do Minutos de Sabedoria. É a mensagem 199. Desperte para as verdades superiores. Não se iluda com as conquistas fáceis, com os prazeres transitórios, com as sensações efêmeras. Busque intensamente as coisas sólidas e duradouras. E para isso, espalhe em redor de você alegria e otimismo, bondade e amor, que são as bases firmes e eternas da felicidade que jamais termina. Só o amor constrói para a eternidade. Que lindo, né? É o que nós estamos precisando. Hoje eu estava comentando num grupo de estudo, a gente falando quanto a gente vê notícia ruim, e se a gente entrar nessa energia, nessa postura mental de ver só o lado que está difícil, a gente não nega, mas tem muita coisa boa acontecendo, né? E que se não tem, façamos nós as coisas boas acontecerem, né? Com uma oração, com uma palavra, né? Você, Marcos, trazendo essa palavra para nós hoje, é muito bom, né? Tá ótimo, muito obrigado. Eu vou fazer a oração e te passo a palavra, tá bom? Tá ótimo. Agora, gente, vamos fechar nossos olhos, nos conectar a Deus e suplicar a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, Inácio de Loyola, o mentor do GEFRACAN, o mentor de cada um que nesse momento se encontra aqui, distantes fisicamente, mas unidos pela vontade de aprender, pela vontade de evoluir moralmente e de caminhar nos caminhos que Jesus veio aqui nos ensinar. Que tenhamos uma noite de paz, de aprendizado, que nosso irmão Marcos seja iluminado pela espiritualidade e que cada um de nós tenha o coração aberto para receber a mensagem que ele veio nos trazer. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então é com você, Marcos. Fique à vontade. Tá ótimo. Pode compartilhar aí a nossa tela aí, que ela já está aí no ar. Isso. Certinho, né? Já está aí, né? Então, boa noite a todos, aqueles que nos assistem agora ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que nos assistirão na gravação, né, que vai estar disponível lá no YouTube, do canal do GEFRACAN, né, que convidamos a todos que visite, que divulgue, que as pessoas se inscrevam, né? E nós vamos dar sequência àquele estudo que temos feito mensalmente, e hoje é o 5º mês, consequentemente, nós vamos falar do capítulo 5, né, que vai tratar sobre a lei de conservação. É o capítulo 5, que está na parte 3ª do Livro dos Espíritos, né? Então, se nós vamos falar sobre conservação, nós temos que primeiro saber sobre o que nós vamos falar. Então, vamos procurar a definição de conservação, está lá no dicionário Priberan, né, que já falei para vocês de outras vezes, e outras oportunidades, que é um dicionário português da língua portuguesa, que eu gosto muito de trabalhar com ele, né? Lá ele fala o seguinte, que como conservação nós podemos entender e manter em bom estado.
Poxa, que você tem um veículo, uma casa, uma construção, você fala, nossa, que bom estado, está em estado de conservação, bem conservado, né? Manter no estado atual. Você é procurar manter sempre no estado atual. Guardar, né? Eu conservo aquela lembrança daquele momento que foi muito bom, né? Preservar, né? Você conserva, você preserva uma lembrança, né? Continuar a ter. Reter na memória. Você conserva na memória determinada, né? Como eu já falei, algum momento de felicidade, né? E a gente retém na memória, a gente está conservando na memória. E a gente tem também a não perder. Então, eu estou conservando determinada coisa e não estou perdendo aquela determinada coisa, né? E não desistir. Conservar também é conservar a sua animação, a sua persistência, né? Não desistir, né? E não expor a saúde à vida. Estou conservando a minha vida, conservando a minha saúde, né? E sétimo, durar, permanecer. Tá certo? Então, na realidade, esse capítulo vai tratar de uma forma bem geral de todos esses aspectos, né? E a lei de conservação está lá no Livro dos Espíritos, na questão 702 até a 727. Nós vamos fazer aquele resumo que habitualmente a gente gosta de fazer, né? Para depois a gente desenvolver as nossas reflexões. Então, a lei de conservação, nós podemos defini-la como sendo necessidade natural de todos os seres vivos, busca pela sobrevivência. Então, o fato de nós nos conservarmos vivos, né, da minha forma de cuidando da nossa saúde, da nossa caminhada, vamos por assim dizer, da nossa alimentação, etc., etc., nós estamos buscando a sobrevivência. E essa sobrevivência ela é de fundamental importância para todos nós, né? E por isso que ela é uma necessidade natural de todos os seres vivos, né? Essa busca pela sobrevivência, né? Os caracteres, né, dessa lei existe instintivamente, mas pode ser raciocinado. Nós vamos ver isso, né? Em alguns tempos nós tivemos ela instintiva, hoje nós temos raciocinada. E os animais têm de forma instintiva, né? Cabe ao ser encontrar meios de manutenção. Então, a partir do momento em que nós estamos procurando nos conservar, a expectativa de vida, né, descobrir curas para doenças, etc., etc., né, nós estamos encontrando meio para manter a nossa conservação, para nos manter vivos, conservar a nossa vida, né? E através do trabalho, o homem compreende, buscar e achareis, né? Nós vamos depois falar um pouquinho mais sobre isso. O equilíbrio natural, né, da lei de conservação, a natureza busca o equilíbrio, mas o homem age de forma irresponsável, né? Toda vez que o homem, a natureza tem a sua lei de equilíbrio, né? É o equilíbrio natural. Toda vez que o homem entra e mexe nesse equilíbrio, ele complica as coisas, né? Então, a Terra pode produzir para todos, porque senão Deus não seria o Pai amoroso que é, conforme está, né, nos diz, e que ele fala lá na questão 13 do Livro dos Espíritos, tem uma nota lá do Kardec, que ele fala, entre muitas dos tributos do Pai, né, e um dos atributos que ele fala é sobre a justiça divina, né, a bondade e a sua justiça, né? Necessário, a lei de conservação, as necessidades dos seres estão relacionadas à sua natureza. Cada ser vai ter necessidades diferentes, né? É lícito buscar o bem-estar sem prejudicar a ele ou a terceiros, né? O bem-estar, desde que você não prejudique ninguém, né? Você está buscando um bem-estar seu, a prejuízo de outras pessoas, aí, né, não é muito aconselhável pelas leis divinas, né? Os bens terrenos são um direito aos que deles necessitam, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E todo excesso acarreta consequências, né? As pessoas tem pessoas que quanto mais tem, mais quer, né? Não é proibido ter isso? Não, não é.
Acontece o seguinte, que desde que você faça um trabalho de fraternidade, de caridade, né, para amparar aquelas pessoas que estão na retaguarda no que diz respeito à necessidade, né? E privações voluntárias, né, a meritória e tem aquela que são inúteis, né? Então, privação dos gozos inúteis, pois depreende o homem da matéria e eleva a alma, né? Quando nós nos desprendemos desses gozos inúteis, que são efêmeros e transitórios, né, isso é extremamente meritório, né? E resistir às tentações que levam aos excessos. Se nós formos, ao estudarmos a Bíblia, notadamente no Evangelho de Jesus, Evangelho no Novo Testamento, né, nos ensinamentos de Jesus, se não me falha a memória, são 42 parábolas, né, que são histórias que Jesus conta. E a gente pode considerar dessas parábolas, das 42, provavelmente 38, porque tem algumas que falam a mesma coisa, né? Parábola, por exemplo, separar o joio do trigo e separar as ovelhas do cabrito, né? E em todas dessas tantas parábolas, se não me falha a memória, 19 Jesus condena o excesso, né? Então, ele não condena o uso, ele condena o abuso, o excesso, né? Então, são coisas diferentes. E tirar de si o necessário para prover o que nada tem. E isso é meritório, né? São aquela privação voluntária, né? As inúteis são a privação ou mortificação sem proveito pelo semelhante. Se você está fazendo alguma privação da sua vida, a não ser visando o seu próprio bem, né? Mas alguma coisa que você não está pensando no próximo, ela é realmente inútil, né? Se somente serve a quem pratica e impede de fazer o bem, é egoísta. Então, nós temos que ver aquela necessidade que não é egoísta daquela necessidade particular, individual, que é egoísta, né? E, finalmente, suportar o sofrimento que criamos para nós mesmos não nos torna melhores, né? Não nos torna melhores, tá certo? Bom, então vamos seguir em frente. O instinto de conservação, ele vai tratar nas questões 702 e 703, né? E os espíritos nos explicam o seguinte, que o instinto de conservação é da lei natural para a necessidade de viver, né? Vamos entender isso um pouquinho. Houve um momento na nossa vida, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, em que nós fomos guiados, vamos por assim dizer, pelo instinto. Nós não tínhamos muito livre-arbítrio, porque nós não tínhamos a intelectualidade desenvolvida, né? Então, era o instinto. Mas à medida que nós vamos intelectualizando, né, nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade de raciocinar, então nós vamos deixando de usar cada vez menos o instinto e usando mais a razão, né? Então, nós não perdemos o instinto, até porque o instinto ele faz parte da nossa conservação. Então, por exemplo, você está atravessando a rua, vem um carro correndo para o seu lado, assim, que o indivíduo perdeu o controle, você vai ficar parado pensando assim, puxa vida, se eu ficar parado aqui, esse carro vai vir na minha direção, vai me atropelar e já te atropelou. Então, você mal olha, viu o que está vendo, você nem raciocina, pelo instinto você sai pulando para tentar sair fora do carro. Então, ainda, né, que a gente use, quanto mais intelectualizado nós estivermos, nós vamos usar cada vez menos o instinto, mas o instinto jamais deixará de ser utilizado por nós, porque ele é muito útil na nossa conservação, na nossa sobrevivência, né? Certo? Né? E os animais que agem puramente por instinto, né? Puramente por instinto. Então, todos os seres possuem, independentemente, o grau de inteligência. Está, inclusive, na questão 73, eu botei aqui, porque eu botei ela lá mais na frente para a gente poder fazer um raciocínio sobre isso, né? Então, o instinto, igual eu falei, mesmo que nós tivermos um determinado grau de desenvolvimento da nossa intelectualidade, nós vamos usar o instinto, né? Tá certo? E todos os seres possuem, independentemente do grau de inteligência. Então, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos não deixamos de ter um instinto, mas temos um pouco mais de inteligência, né? Nos é puramente maquinal, raciocinado em outros. Por que é puramente maquinal o instinto, né, em nos, né?
dependendo, por exemplo, vamos falar dos animais. Né? O animal ele é totalmente maquinal. Né? Por exemplo, o leão, ele mata porque no momento que ele tem fome. Em duas situações. No momento que ele tem fome ou quando ele vai se defender. Então, se o leão ele acabou de abater uma presa, ele se alimentou o suficiente, pode passar um bando de 1 milhão de gnus perto dele, que ele não vai sair do lugar. A não ser que ele se sinta ameaçado por aqueles gnus. Aí ele vai se defender. Que aí entra a lei de conservação da sua vida, né? Pelo fato dele ter o risco de vida, vamos dizer assim. Mas ele não pensa no risco de vida, ele faz isso puramente instintivo. Né? E raciocinado em outros, né? Porque nós, muitas vezes, tomamos as nossas decisões e o aconselhável é que, diante de muitas dificuldades, a gente pare para pensar. Né? Tem um ditado chinês que fala o seguinte, que diante de uma dificuldade, a primeira solução que aparece é a mais errada, porque ela é totalmente instintiva. Aí tem um ditado nosso, no Brasil, que fala assim, diante de uma dificuldade, conte até 10. Porque quando nós começamos a contar até 10, nosso raciocínio começa a funcionar. Né? Tá certo? Então, a gente toma decisões mais equilibradas. Então, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres, sentimos isso instintivamente, sem disso nos apercebermos. Tá? A vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Nós sentimos isso, muitas vezes, de forma instintiva. Muito embora, para nós, né, a doutrina espírita nos dá uma visão muito mais ampla do que em outras expressões religiosas com relação à vida futura. Portanto, nós sabemos que esse instinto, né, essa vida, ela é necessária para o nosso aperfeiçoamento, por isso nós tratamos de preservá-la, né, de conservá-la da melhor forma possível. Certo? Então, como eu falei, está aí a questão 73, que o Kardec pergunta assim, o instinto depende da inteligência? Precisamente não, por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma espécie de inteligência, porque quando fomos criados em imagem e semelhança do Pai, né, conforme está lá em Gênesis capítulo 1, 27, mas no capítulo 2, versículo 7, ele fala o seguinte, assim, que ele inspirou nas nossas narinas o sopro da vida. Nesse sopro, entre outras coisas, nós recebemos todos os seus atributos que estão latentes e adormecidos dentro de nós, que, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos despertando. Nós recebemos também a sensibilidade de que existe um ser superior que é Deus. Por isso, mesmo das nossas mais antigos momentos da nossa existência, houve aquele momento em que a gente adorou lá o raio, por exemplo, como um ser superior. É porque a gente tem essa noção dentro de nós que existe um ser superior. E outra coisa que também a gente pode destacar, né, é que as suas leis estão escritas na nossa consciência, conforme está lá escrito na questão 621. Certo? Então, precisamente não, por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. Né? Ela é uma inteligência, eu vou explicar. E aí ele explica o seguinte, é uma inteligência sem raciocínio. Então, eu posso afirmar para vocês, sem o mínimo medo de errar, que os animais têm instinto e nós temos a razão. O instinto é a inteligência sem raciocínio, e a razão é a inteligência com raciocínio. Lembrando o seguinte, que o raciocínio é a capacidade que nós temos de ter pensamentos continuados. Então, toda vez que nós estamos fazendo um pensamento continuado, nós estamos raciocinando. Ou vice-versa, toda vez que nós estamos raciocinando, nós estamos fazendo uma série de pensamentos continuados. E isso o animal não tem. Por isso que o animal não tem sentimento. Né? Então, por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Então, o animal, ele come, ele bebe, ele dorme, etc., de acordo com o seu instinto. Tá? Certo? E nós, em alguns momentos, você está tão distraído, de repente, aquele instinto vem e fala assim, meu filho, vai comer alguma coisa que você está com fome. Você fala, rapaz, estou esquecendo até de almoçar. Né? E a questão 132, Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação, e eu peguei só um pedacinho da resposta, que é o que vai nos interessar. Então, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. No meio espírita, existe um equívoco no entendimento dessa imposição de Deus. Essa imposição não é de falar assim, todos têm que reencarnar, não é isso. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que isso aqui é uma condição para que nós possamos chegar à perfeição.
né? Então, se for lá na questão 368, na altura da 368, assim, mais ou menos, a gente vai ver, da 175, algumas coisas assim, a gente vai ver que o indivíduo, se ele quiser ficar no mundo espiritual, ele fica. Né? Nós não vamos aprofundar nisso aqui, porque senão nós vamos abrir um viés aí muito grande, né? Então, para uns é expiação, para outros missão. Porque muitas vezes a gente vem para poder expiar algumas coisas, a gente sabe disso, que a gente reencarna no mesmo seio familiar, no meio social, etc, etc. Né? Porque a partir do momento em que nós passamos a viver em sociedade, foram criadas as primeiras células familiares lá, e as primeiras aldeias, as primeiras cidades, etc, aglomerações de população, ali como nós começamos a criar aqueles relacionamentos de simpatia, mas também os de antipatia. Então, é necessário, para que nós possamos ser perfeitos, conforme está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, a imagem de Deus, nós temos que sermos perfeitos. E não seremos perfeitos se nós não retribuirmos e não reconstruirmos aquilo que deixamos pendente nas nossas vidas passadas. Né? Portanto, nós só vamos entender a justiça divina, ainda que de forma muito, muito embrionária, se nós estudarmos e entendermos um pouquinho da reencarnação. Né? Então, mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da experiência corporal. Nisso é que está a expiação. E a expiação está exatamente nisso. Nós vamos ter que reviver, né, aquele comportamento de valores inapreciáveis que nós tivemos no nosso passado, para que eles vão se apresentar agora, para que nós possamos fazer a devida correção. Por isso que Joana de Ângeles, num dos seus livros da série psicológica, que eu não me lembro agora qual, vocês vão me perdoar por isso, ela fala o seguinte, que nós somos herdeiros de nós mesmos. Porque as dificuldades que se nos apresentam na nossa presente caminhada ficaram coisas que ficaram pendentes na vida passada. Né? E se apresenta para que nós possamos fazer a nossa redenção, a nossa direcionar o nosso caminho. Né? Visa ainda outro fim, a encarnação, ou de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Né? O que os espíritos estão querendo dizer para nós aqui? É o seguinte, Deus é inteligência. Inteligência não obra. Né? Tá lá, pergunta primeira do livro dos Espíritos. Né? Deus é inteligência primária, causa primeira de todas as coisas. Se a minha inteligência necessita que, para determinada atividade, eu preciso de pegar uma caneta, é a minha mente, a minha inteligência que vai lá, ou ela vai usar um auxiliar, que são os nossos membros? Né? Então, Deus, para se fazer presente entre nós, ele vai nos utilizar como nós auxiliares dele. Então, por isso que ele nos colocou a viver em sociedade a partir do momento que nós conquistamos lá a agricultura. Aí nós começamos a formar as primeiras aldeias. Né? E não viver na sociedade para que nós possamos crescer. De que forma? Aprendemos a ser solidários, aprender a sermos fraternos, a sermos tolerantes, etc, etc. Né? Então, por isso é que a encarnação ela é de fundamental importância para nós. Né? E qual que é o objetivo da encarnação? Né? No livro dos Espíritos 530 fala o seguinte, pergunta o cara perto, na erraticidade o espírito progride, ou seja, no mundo espiritual o espírito progride, e pode melhorar-se muito, mas tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Então, por exemplo, o André Luiz, ao despertar lá no umbral, ele foi para o nosso lar, e no nosso lar ele vai se desenvolver. Né? Ao ponto de no filme, inclusive, aparece essa cena, em que Clarence vai conversar com Emmanuel, e ele lê e toma conhecimento do que ele tinha escrito, que era o nosso lar, né? O rascunho do nosso lar, que depois ele iria mais tarde ditar para o Chico Xavier. O Clarence pergunta para Emmanuel, você tinha noção de que o despertar dele ia ser tão intenso? Né? Ou seja, ele melhorou muito, mas não pode passar, por exemplo, para o mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, se ele não vier aqui na Terra e colocar em prática, viver na prática aquilo que ele aprendeu em teoria, nós aprendemos em teoria no mundo espiritual. Então, todavia, a existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Né? Da mesma forma que o médico forma, ele vai fazer uma residência para poder ver na prática a teoria que ele aprendeu, assim como o advogado, que vai fazer estágio, etc, etc. Também somos nós, né? Diante do nosso crescimento. Então, o quadro de evolução espiritual, que está lá no Evangelho segundo o Espírito, capítulo 3, no item 4, fala o seguinte para nós. Nós viemos da animalidade.
né? A animalidade, nós éramos gerenciados, conduzidos pelo instinto. E nós vamos caminhar para chegarmos à angelitude, aonde que é a lei de amor, né? Onde é que está aqui Jesus, que é um dos espíritos cristos, que não precisam mais reencarnar. Portanto, dentro da teologia espírita, eles são considerados como sobre-humanos, não é isso? Bom, então nós viemos aqui do mundo primitivo. Nos mundos primitivos, inferiores, né, a existência é toda material, reina soberana as paixões geridas pela ignorância e irresponsabilidade, sendo quase nula a vida moral. O determinismo se faz presente, porque aqui nós estamos tão somente trabalhando com o nosso instinto. Aí depois nós vamos passar, que é o momento que nós estamos passando, né, de provas e expiações para regeneração e depois para ditosos. Esses aqui são chamados mundos intermediários, porque eles estão entre o primitivo e o próximo aqui, que são os celestes, né? Então, esses mundos aqui, o que vai é a lei de causa e efeito. Portanto, nos mundos intermediários, realização de novas conquistas, né? Certo? E nos mundos celestes, né, à medida que desenvolvemos, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual, conhecimento com responsabilidade. E esse é um processo que nunca retroage, ele não retrograda, né? Certa feita, falando sobre, usando isso aqui no estudo sobre necessidade da reencarnação, me fizeram a pergunta seguinte: mas eu já li em livro espírita que o indivíduo era extremamente rico e ele reencarnou como muito pobre. Essa retroação que os espíritos falam é moral, não é de bens materiais, é de moralidade. Então, aquilo que nós adquirimos, nós jamais perdemos, tá certo? Então, a lei de conservação, instinto e razão é mais ou menos isso aí. Está aí uma cadelinha dando de mamar para um filhote de tigre, né? Se ela tivesse o raciocínio, ela ia falar assim: não, eu não vou alimentar esse indivíduo não, porque amanhã ele vai ser meu predador. Certo? Mas como ela não tem o instinto, a razão, o pensamento, então ela age disso. Então, ou seja, pelo instinto obra-se sem raciocinar. Pela razão, raciocina-se antes de obrar. Então, essa é a grande diferença nossa, né, para os animais, e é o que nos deve dirigir a nossa vida, as nossas atitudes. Nós devemos sempre raciocinar antes de tomar qualquer atitude, né, para que nós possamos tomar as decisões mais equilibradas. O meio de conservação está nas questões 704 a 710, e em todos os tempos Deus facultou ao homem os meios de sobreviver. É verdade. É verdade, né? Por que alguns países passam fome e outros jogam, por exemplo, como o Brasil, por exemplo, que tem um dos lixos mais caros do mundo, né, mais rico do mundo, que se joga de comida fora nesse país é uma coisa absurda, né? Nós já falamos disso aqui, acho que, se não me engano, no mês passado, não foi lei de reprodução, se não me falha a memória, né? Então, muitas vezes é pelo egoísmo, né? Mas Deus, ele tem a população, tantos milhões, mas o planeta tem condições de fornecer condições de igualdade para todos. Nós é que ainda não conseguimos e não aprendemos e não entendemos como fazer essa igualdade. Se ele não os encontra, é que não os compreende. Então, se nós, homens, não encontramos, né, esses meios de sobrevivência, é porque nós não os compreendemos ainda. Nem como distribuir, nem como participar, nem como ser solidários, etc., fraternais, etc., né? E Deus não criaria nos homens a necessidade de viver sem lhes dar os meios de conseguir. Então, vamos dar um exemplo disso. Houve um momento que nós estávamos no mundo primitivo, dentro da caverna. Aconteceu um momento que alguma coisa aconteceu, um predador entrou, choveu, deu uma água, e alguns dos nossos familiares vieram a desencarnar. Então, o homem, naquele momento, ele falou: não posso ficar aqui dentro. E ele saiu à procura de um lugar mais seguro, vamos por assim dizer. Então, aí ele começa, essas dificuldades é que nos fazem desenvolver a nossa inteligência, né? Portanto, Deus ele não criaria os homens na necessidade de viver, mas sem nos dar os meios de conseguir atender essas necessidades, né? Certo? É preciso procurá-lo não com indolência, e sim com ardor e perseverança.
Jesus, lá no capítulo 7 de Mateus, no Sermão do Monte, né, a parte final do Sermão do Monte, ele fala assim, pedir e será-vos dado, né? Busquei e achareis, e bateis e a porta vos abrirá, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, isso aí é uma sequência. Nós temos que pedir, saber pedir, nós temos que buscar, e temos que, na hora do momento de saber escolher, né, nós temos que saber fazer a escolha. Por isso é que Jesus aparece para os seus discípulos lá depois do sacrifício, né, que ele passa lá da sua desencarne, né, que ele foi crucificado, e eles foram pescar e eles estavam pescando errado, ou seja, simbolicamente, os discípulos estavam fazendo, que eles ficaram meio desorientados, eles estavam fazendo um trabalho que competia eles fazer, que era pescadores de homens, né? Por isso que Jesus chama Pedro, quando Pedro era discípulo de João Batista, e Jesus fala com ele, siga-me, venha após mim, eu farei de ti pescadores de homens. Né? Então, Jesus fala que joga do lado direito, ou seja, do lado direito. Por que do lado direito? Porque do lado direito, o hebraico, no judeu, ele tem a tradição de que o lado direito é o que é o certo, o lado esquerdo é errado. Até porque essa tradição ela vem do fato da escrita do hebraico, ele ser escrito da direita para a esquerda. Por isso é que Jesus fala, não saiba a sua mão esquerda que faz a sua mão direita. Ou seja, que o meu lado negativo, o egoísmo e coisa, não saiba o que eu faço de benefício e caridade que eu faço com a mão direita, para mim não me sentir vaidoso nem orgulhoso. Né? Os obstáculos, muitas vezes, são meios que Deus utiliza para experimentar nossa paciência e nossa firmeza. Isso aí né, é claro e evidente. Né? E a nossa fé acima de tudo. Né? E a nossa fé acima de tudo. Então, o egoísmo faz com que falte meio de subsistência a certos indivíduos, mesmo quando cercado de abundância. Porque muitas vezes o indivíduo ele tem uma abundância, ele vive na abundância, mas ele é incapaz de ver ali, não é muito longe. Por exemplo, você vai lá na favela para sentir. Não, às vezes no próprio bairro você vai ter pessoas que têm carência e o indivíduo não consegue enxergar isso. Né? Porque o egoísmo não deixa. Muitas vezes o indivíduo pensa assim, não, eu trabalhei duro e foi para isso eu conseguir, mas ele não está vendo que o outro também está trabalhando e não está conseguindo. Né? A questão até de aptidão, uma série de fatores que a gente não cabe aqui discutir, porque não tem como entender de forma plena os desígnios do Pai. Né? Mas é por isso que para uns sobra, falta, joga fora, e para outros falta. Né? Se é certo que a civilização multiplica as necessidades, também o é que multiplica as fontes de trabalho e os meios de viver. Verdade. Por que as necessidades vão aumentando? Porque você vai precisar de construir mais casas, você vai precisar de maior produtividade de alimento, etc, etc. Né? Agora, mas também Deus nos dá a oportunidade de multiplicar essas fontes de trabalho e os meios de sobreviver. Como assim? Vou dar um exemplo recente. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, foi sempre um grande produtor de trigo. Plantar o trigo no Nordeste agora, ele deu quase 100% de produção a mais no hectare plantado. Então, por exemplo, quando eu trabalhava no banco, eu trabalhava na carteira, eu era fiscal da carteira agrícola, eu fui a Carlos Chagas fazer um trabalho junto a algumas usinas de álcool que estavam com dificuldades, com dívidas junto ao banco. Né? E muitas coisas. Naquela época, a cana, a produtividade da cana era em torno de 80, mais ou menos, 80 toneladas por hectare. Há pouco tempo eu li, né, depois que ela hoje está em mais de 120 toneladas por hectare, ou seja, nesses poucos anos aí, né, 20 anos mais ou menos, ela aumentou em mais de 50% a produtividade da tecnologia. Né? Então, ele nos dá as fontes de meio de sobreviver, de como fazer essas multiplicar para a forma de atender essas nossas necessidades que crescem. Então, o solo é a fonte primária de todos os recursos, que são transformações dos produtos do solo. E é verdade. Né? Sabendo trabalhar o solo, cuidar do solo, etc, etc, ele se plantando, como diz lá o Pedro Vaz de Caminha, lá na carta dele, o Brasil implantando, tudo se dá, né? Tudo se produz. Imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. Né?
E como que nós agredimos a natureza, né? Mas é muito mesmo, né? De várias formas, né? É desmatamento, soreamento dos rios, e por aí afora vai, né? Jogando lixo nos rios, que vai para o mar, e por aí afora vai, né? Na realidade, nós fazemos uma grande bagunça nesse planeta, né, gente? Olha o árabe no deserto, acha sempre do que viver, porque não cria para si necessidade fictícia, ele vive dentro da realidade. Ele vive dentro da realidade, ele não fica imaginando, querendo coisas que está fora do alcance dele, porque ele sabe que não vai alcançar, então ele vive fora da realidade. Né? Não é o caso nosso aqui do Oriente, né, do Ocidente. Muitas vezes a gente almeja mais do que a gente pode conseguir. Não é errado você tentar melhorar de vida, né? Mas a gente tem que ter muito pé no chão e tranquilidade para poder tomar o caminho, né? Pegar esse rumo, né, correto que nós devemos ter, né? Então, há situações nas quais os meios de subsistência não dependem da vontade do homem, é verdade. Vai depender da natureza, e como você trata a natureza, a resposta é que ela vai te dar. Né? E cometem crime aquele que sacrifica seu semelhante para matar a fome. Hoje, acho que não existe isso mais. Né? Tá certo? E há mais merecimento em sofrer todas as provações da vida com coragem e abnegação. Porque a gente tem que ter coragem e abnegação. Né? E abnegação, a gente é entender, abrir mão de algumas coisas que realmente estão fora do nosso alcance, né? E ser resignado aos desígnios do Pai. Nós devemos sempre ter consciência de que aquela frase que Joana de Anjos nos fala, nós somos herdeiros de nós mesmos. Então não adianta querer transferir para os outros a responsabilidade dos nossos erros, não, nós estamos incorrendo num outro erro. Então nós estamos tão somente com esse comportamento aumentando a nossa responsabilidade diante da lei de Deus. Mesmo nos mundos de mais apurada organização, tem os seres vivos necessidade de alimentar-se. No livro mesmo, Transição Planetária, do Manuel Filomeno de Miranda, ele fala lá no momento em que os espíritos de Alcione estão aqui conosco, trabalhando na nova cadeia de DNA do futuro corpo. Porque, inclusive, até o sistema digestivo deve mudar alguma coisa, porque a nossa alimentação vai modificar. Né? Ela vai ser, acho que, muito mais energética do que é hoje. Né? E a lei de conservação, a produção da terra é mais ou menos assim, ela produz para tudo. O que acontece é que isso aí, né? Então a terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Né? E soubesse distribuir de forma mais caridosa e mais fraternal com aqueles irmãos que estão, por exemplo, lá na África passando necessidades. É evidente que muito daquilo lá é um volume político, tudo bem. Né? Envolvimento político, decisões políticas, etc. Não vamos entrar nesse mérito. Mas o fato de eles estarem tendo necessidades, nós não temos como muleta, não temos o direito de usar como muleta para falar que é o governo, que é ruim, que é coisa. Não, nós poderíamos estar ajudando esses países lá com as nossas sobras daqui. Né? A Coisa dos Bens Terrenos, 711 a 714, fala o seguinte: o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens, é evidente. Todos nós temos o direito de usar. Né? Esse direito é consequente da necessidade do dever de viver. Porque, como nós vamos ver na questão 880, é o bem mais importante que nós temos é a vida. Por que a vida é o mais importante? Porque nós sabemos que nós precisamos, como nós vimos lá atrás, nós precisamos reencarnar para vir na prática a teoria que nós aprendemos, para que nós possamos crescer e sermos perfeitos à semelhança do Pai. Né? E Deus não imporia um dever sem nos dar meios de cumpri-lo, senão ele não seria justo. E não seria soberanamente bom e justo, como fala Jesus. Né? E está lá no Kardec, inclusive, ele fala alguns comentários lá na pergunta de número 13 do Livro dos Espíritos. Né? E o atrativo com limites no gozo dos bens materiais é para instigar o homem ao cumprimento de sua missão e para experimentá-lo por meio de tentação. Né? A tentação ela vem para nos experimentar mesmo, né? Para ver se nós já aprendemos qual que é o caminho que nós devemos tomar. Agora,
O atrativo com limites no gosto de bens materiais é para instigar o homem ao cumprimento de sua missão. Né? Então, vamos lá entender isso aí. Né? Por exemplo, o Japão ele tá situado entre um encontro de placas tectônicas. E elas, volta e meia, estão se movimentando. E ali tem muito terremoto, muito tsunami, etc, etc. Então, a tecnologia deles hoje, eles conseguem construir um prédio que ele tem a capacidade de suportar terremoto até 9 pontos na escala Richter. Então, e é um atrativo porque você quer construir aquela coisa bonita e você sabe que pode cair. Então, esse atrativo de você ter um conforto, ter um prédio melhor, uma coisa, etc, etc, né? E estar mais bem localizado, que morar nas periferias, porque se não fosse os prédios, as cidades seriam imensas, né? Então, a cidade, os prédios vão fazer com que as pessoas ele cresça não para o lado, mas para o outro, né? Então, isso tudo instiga o homem, né? E com isso nós estamos desenvolvendo a nossa inteligência. Né? Ou seja, os bens materiais é para instigar o homem ao cumprimento de sua missão. Qual que é a nossa missão? Melhorar o planeta. E nós vamos melhorar o planeta melhorando a nossa vida. Né? E desenvolvendo a razão preserva-se dos excessos. E quanto mais raciocinar, a capacidade de raciocínio nós teremos, mais racionais nós seremos. Né? Ou seja, maior razão. Consequentemente, nós podemos ter decisões mais equilibradas que nos preserva dos excessos, que muitas vezes é resultado do egoísmo e da vaidade. A partir daí, quando nós entendemos o que é egoísmo, o que é vaidade, entendemos a carência do nosso próximo, aí nós passamos aí desenvolvendo nossos sentimentos, vamos dizer assim. Né? E o direito à vida, como eu falei, a questão do Livro dos Espíritos 880, Kardec pergunta qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem. E eles respondem, o de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer a existência corporal. Porque ela é de fundamental importância para o nosso crescimento. Porque nós temos que vir aqui para provar, né? Vamos enfatizar mais uma vez, para provar que nós aprendemos. O aluno, o professor, vai lá na sala, na lousa e dá a matéria. Depois ele quer saber se o aluno aprendeu. Ele vai, qual a forma dele fazer ele aprender? Ele perguntar para ele, né? Dar uma prova, não é isso? Né? Da mesma forma que lá no Coração do Mundo Pátria do Evangelho, Jesus pergunta para Eliel onde é que está a terra do cruzeiro, é porque Jesus não sabia ou ele queria saber se Eliel sabia? É uma pergunta pedagógica, né? Então, a lei de conservação aos bens terrenos é mais ou menos isso aí. Ó. É aquele indivíduo que joga o dinheiro para cima e vira lá e fala assim, aí, senhor, eu vou jogar para cima, o que o senhor pegar é teu, o que cair no chão é meu. Né? Então, esse é o apego aos bens terrenos. Não abre mão, não solta deles de jeito nenhum. Né? Necessário e supérfluo, 715 a 717, eles falam o seguinte, mediante a nossa organização, traçou a natureza o limite das nossas necessidades. Fato. Ô fulano, você vai lá em casa esse fim de semana, nós vamos fazer um churrasco lá, não sei o quê, para quem gosta de carne, essas coisas. Né? Beleza, eu vou lá. Aí o indivíduo fica 3 dias sem comer para poder chegar lá e caber mais carne, porque às vezes ele não tem dinheiro para comprar, fica caro, não sei o quê. Aí ele chega lá e come, depois ele enche tanto o estômago, que ele parece uma jiboia. Você fala com ele, ele só mexe o olho assim. Né? Por causa de quê? Porque ele foi além do excesso, ele foi além do seu limite. Então, Deus, dentro das suas leis, é assim que nós fazemos. A partir do momento em que nós transgredimos a lei, ele põe limite. Se você transgrediu aquele limite, o castigo vem de imediato. Né? Então, mediante a nossa organização, traçou a natureza limite das nossas necessidades. Então, você vai comer o alimento, para se matar a fome, né? Para se alimentar. Né? E outras coisas mais. Né? Eu dei o exemplo só do alimento, mas nas outras coisas também é assim. Então, o ponderado conhece esse limite por intuição, muitos por experiência e a sua própria custa. Porque muitas vezes você vê o outro passar por aquela dificuldade e fala, isso comigo não acontece. Você vai se descuidando, um momento você vai ter que aprender passando pela própria dor. Ou seja, a custa a sua própria custa. Muitas vezes não adianta as pessoas falarem nem um exemplo. Né?
E o ponderado, aquela pessoa que já é ponderada, que já tem, né, ela sabe por intuição o seu limite, né? E os vícios alteram a nossa constituição, criando necessidades que não são reais. É o caso da bebida, do alcoolismo, do tabagismo, das drogas, etc, etc. Né? E aqueles que monopolizam os recursos com prejuízo de terceiros para se proporcionar ao supérfluo, ouvir da lei de Deus. E isso não acontece mais, né, gente? Né? Principalmente no lado político, né? A gente não, infelizmente, ainda vê muito disso aí, né? A gente está brincando, mas é uma verdade, né? É uma coisa terrível, né? E a lei de conservação, o Santo Agostinho fala o seguinte para nós: o supérfluo dos ricos é necessário dos pobres. Então, aquilo que está sobrando para o indivíduo, aquilo que é luxo, não é conforto. Conforto é uma coisa, luxo é outra. Aquilo que é o luxo é o supérfluo. Então, é necessário para os pobres. A gente costuma dizer o seguinte: o indivíduo tem 2 pés e tem 20 pares de sapato. Lei de conservação, privações voluntárias, mortificações, 718 a 727. Ele fala o seguinte: a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo, porque impossível é o trabalho sem força e saúde. É verdade. Se você não tiver uma vida sadia, você não consegue trabalhar, né? Não consegue produzir. E se produz, é mínimo, né? A natureza deseja o bem-estar desde que não seja à custa de outrem. Você procurar o seu bem-estar a prejuízo de outras pessoas é muito complicado isso aí, né? Na época que eu trabalhava no banco, eu ia à asta pública, principalmente na área rural, né? Tinha algumas pessoas com dívida e tal, aí eu conheci indivíduo que ele participava de asta pública sempre na segunda asta, porque aí vai pelo valor, maior valor alcançado, não tem o negócio do valor mínimo, né? Não sei se mudou isso, né? Mas eu conheci um indivíduo que ele fazia isso porque ele só comprava, ele construía os bens dele, a riqueza dele em cima disso. Ou seja, em cima da tristeza dos outros, em cima da desgraça alheia, né? Então, é muito complicado. Então, você deseja o seu bem-estar, você quer ter uma vida segura, você quer ter muitos bens para poder alugar, tudo bem, que não é proibido, desde que você consiga isso de forma honesta, sem prejudicar ninguém, né? Deus só condena o abuso. Os Espíritos falam e Jesus fala isso para nós. Ele não condena o uso, ele condena o abuso. É diferente, né? É meritória a privações voluntárias dos gozos inúteis. Você vai ter alguma coisa que é totalmente inútil para a sua vida, não acrescenta nada na sua vida, não vai te aumentar a sua moralidade em nada. Então, é uma coisa, você abre mão disso, né? Tá certo? É permitido ao homem alimentar-se de tudo que não lhe prejudica a saúde. Aquilo que lhe prejudica a saúde, você está prejudicando a sua capacidade de conservação. E é necessário que nós temos pela conservação de uma boa saúde para que nós possamos cumprir o nosso projeto de reencarnação, né? Porque existe um projeto que pode vir ou não a ser efetivado, porque vai depender do nosso livre-arbítrio. E uma das coisas que nós devemos olhar e arbitrar da melhor forma é exatamente a conservação do nosso corpo físico. Então, legisladores com fim útil interdizem o uso de certos alimentos. É verdade. Fala, não alimenta isso porque é proibido. Algumas coisas chega até a ser proibido, mas outras eles falam que não é proibido porque muitas vezes você pode se alimentar, mas não pode abusar, né? Que faz mal. Por exemplo, carboidrato e essas outras coisas todas aí, né? A alimentação animal está na 723 e 724, e fala o seguinte: dada a nossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, pereceremos. Para cumprir a lei do trabalho, temos que manter nossas forças e a nossa saúde. Temos, pois, que nos alimentar conforme reclama a nossa organização, né? E aí, viu o Consolador na questão 129, Emmanuel, ele vai explicar isso aí para nós, né? Ele vai falar o seguinte para nós: a ingestão das vísceras dos animais
é um erro de enormes consequências, do qual derivam numerosos vícios de nutrição humana. Por quê? Porque hoje, alguns nutrientes que tinha na carne, que tem na carne, nós não achávamos em outro tipo de alimento. Mas de lá para cá, né, de 1857 para cá, já se descobriram muitas coisas. Hoje, inclusive, nós temos um trabalho belíssimo na área nutricional. Né? Nós temos nutricionistas que estudaram, trabalharam, pesquisaram nessa área, e hoje, algumas proteínas que tem na carne, a gente acha já em outros alimentos. Né? Então, se o estado de materialidade exige a cooperação de determinadas vitaminas, né, de proteínas, etc., né, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal. Hoje, né, a gente sabe que pode acontecer isso, sabe, né? Eu não sou da área de nutrição, mas se tiver alguém aí, sabe bem o que nós estamos falando, né? E temos que considerar, porém, a máquina econômica do interesse e da harmonia coletiva, da qual tantos operários fabricam o seu pão coletivo. Você já pensou se a partir de amanhã falar assim, é proibido vender carne no mundo inteiro? Quantas pessoas que dependem, é o produtor, né? É o dono da fazenda, é o empregado que cuida, é o matador, é o açougueiro, é a indústria que faz o alimento para o boi lá, a ração, etc., etc. E por aí fora vai, é uma cadeia enorme que ia ficar desempregado. Então, essas condições têm que ser de forma gradual, não pode ser assim rápido, muito rápido. Né? É isso que o Emmanuel está querendo falar para nós. Né? E a mortificação ascética, né, está na 721, então, se somente serve para que a prática o impede de fazer o bem, é egoísmo. Privar-se a si mesmo e trabalhar para os outros, tal a verdadeira mortificação segundo a caridade cristã. Né? Então, eu estou privando, muitas vezes, por exemplo, o meu descanso, eu tiro umas horas do meu descanso para ir trabalhar, por exemplo, de voluntário numa creche ou num asilo, etc., etc. Então, eu estou privando, né, de a mim mesmo para ir trabalhar para os outros. Então, essa é a mortificação verdadeira, que segundo a caridade cristã. Eu estou, né, abrindo mão de alguma coisa minha para Deus. Agora, o indivíduo, por exemplo, que se isola lá, como é o hindu, no caso, que eu até peguei o exemplo do hindu aqui para a gente entender isso, porque o hinduísmo é o seguinte, ele dá para ele, existe o karma, não é a lei de ação e reação. Então, quanto mais ele sofrer, mais ele sofrer, mais rápido ele resgata o seu compromisso. Então, ele vai se isolar lá no meio da floresta, lá viver na gruta lá. Mas acontece que ele está se mortificando, e isso é um egoísmo que ele está fazendo só para ele. Se ele não estiver errando porque ele não está fazendo mal para os outros, ou seja, por ação, mas ele está errando por omissão, porque ele está deixando de fazer o bem para as pessoas. Então, essa mortificação, ela tem que saber ser feita para que ela tenha valor dentro da caridade explicada nas leis de Deus. Né? E que Jesus deixa bem claro para nós. Né? E como reflexão final, o padre Antônio Vieira, ele traz para nós o seguinte: todos querem mais do que podem. Nenhum se contenta com o necessário. Todos aspiram ao supérfluo. Isto é o que se chama luxo. Né? O indivíduo que quer ter cada vez, quanto mais tem, mais quer. Né? E vai juntando aquilo. Então, depois desencarna e fica aqui preso, tomando conta daqueles bens, em vez de seguir a sua vida, da sua nova jornada. Né? Ele fica preso aqui, preocupado com seus bens, etc., etc. Né? E o necessário supérfluo, Allan Kardec nota a questão 717, né, para encerrar a reflexão final mesmo, a gente deixa o seguinte: nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo, porque muitas vezes o que é supérfluo para mim, mas é necessário para o outro. Tá certo? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu tenho um carro que me leva para onde eu preciso e me atende bem. Mas aquele carro que eu tenho para outra pessoa, ele não atende, que ele precisa de uma caminhonete, e quanto mais nova a caminhonete, melhor. Então, a caminhonete para mim é supérflua, mas para ele é necessário. O carro meu, para ele, é desnecessário, e é supérfluo. E para ele, a caminhonete é que é necessária. Então, nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo. Depende de cada atividade, de cada pessoa. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece.
verdade. O indivíduo que está lá, por exemplo, na África, que ele tem aquele mundo dele lá, ou está aqui lá no seio do Amazonas, né? Ele não tem noção do que é ser uma internet, ter uma casa, porque vive nas tábuas, etc, etc. Né? Então, a civilização criou necessidades que o selvagem desconhece. E os espíritos que ditam os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver, como selvagem. Não, muito pelo contrário. Eles querem que a gente evolua, que a gente cresça. E um dos maiores erros que nós cometemos é não dar oportunidade para o selvagem sair daquela condição. Porque aí nós estamos tolhindo a sua oportunidade de crescimento. Né? E tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. Ou seja, a minha razão vai ter que regrar. Eu que tenho que saber o que é necessário para mim, o que é necessário para o próximo, o que é supérfluo para ele, o que é supérfluo para mim, e assim sucessivamente. E olhar no nosso entorno para que nós possamos ver, né, aquelas pessoas e tentar entender a necessidade de cada um e tentar supri-las dentro daquilo que a gente pode, né, visando sempre a conservação de todos nós. Né. Muito obrigado, Adriana, muito obrigado a todos. Né. Até uma próxima oportunidade. Nós é que agradecemos, Marcos. Quanto ensinamento, eu já até coloquei aqui, que já teve gente agradecendo, a Leandro, obrigado pelos ensinamentos, a Giza está agradecendo pelo rico estudo, e foi mesmo. E que a gente consiga colocar um pouquinho disso em prática, né? Porque foi muito ensinamento. Então, se a gente conseguir um pouco, já está bom. Vamos buscando cada dia um pouco mais, né? Tá bom demais. Eu gostaria de agradecer a todos pela paciência, viu? E rogando a Jesus que nos abençoe e que a nossa semana seja uma semana de paz e de luz. Isso. Então, agora, gente, vamos agradecer a noite de aprendizado, de muita luz, que cada um que participou, que irá participar também no YouTube, receba tanto as palavras quanto a energia, que a gente consiga viver para o nosso crescimento, para o crescimento dos nossos irmãos, para o crescimento do planeta. Que durante a semana tenhamos paz, tranquilidade, esperança, muita fé, que a nossa água seja fluidificada e que ela seja transformada em remédio para o nosso corpo físico, mental e espiritual. Que durante essa semana a gente possa o tempo inteiro lembrar dessa noite para que coloquemos em prática os ensinamentos que o nosso irmão nos trouxe. Obrigada, Senhor, por mais uma noite. Ser conosco hoje, todos os dias de nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja. E mais uma vez, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, refletindo sobre os ensinamentos das leis divinas. Nós aqui agradecemos mais uma vez e esperamos já com a próxima lei. Boa noite a todos.